Ok, pessoal, vamos lá. A questão diz o seguinte: dado o esquema da figura, eis aqui a figura, pede-se na letra A qual é a leitura no manômetro metálico, ou seja, qual é a leitura que esse manômetro metálico vai estar indicando. E na letra B ele quer saber qual é a força que age no topo do reservatório. O topo do reservatório? Sim, ele quer que a gente calcule a força no topo do reservatório. Então, para o topo do reservatório, ele pede o valor da força e na letra A ele pede a leitura aqui do nosso manômetro. Bem, nós temos aqui um reservatório com 3 fluidos se nós observarmos: ar, óleo e água. Só que essa água é um tubo comunicante que vem para o outro lado aqui, ó, num tubo inclinado 30 graus com a horizontal. O tamanho do fluido dentro desse tubo aqui é de 60 centímetros. Porém, nós vamos trabalhar aqui a equação manométrica, e essa equação manométrica pede que a gente encontre, na verdade, a altura sempre na vertical, tá? Então, essa altura aqui é o valor que eu preciso, essa é minha cota. Todas as cotas manométricas são em relação à vertical. Então, preciso encontrar isso aqui, tá? Então, primeiro passo, vamos calcular essa altura aqui. Para isso, se a gente observar, nós temos aqui um triângulo retângulo que eu vou reproduzir aqui do lado para que a gente possa calcular o valor dessa altura. Então, aqui eu tenho esse segmento, que é esse segmento aqui, que ele passa para a gente um valor de 60 centímetros. 60 centímetros. Ele, com horizontal, forma um ângulo de 30 graus. 30 graus. E o que a gente precisa é exatamente essa altura, ou seja, esse segmento aqui que é a nossa cota, tá? Para isso, como nós temos, como falado, um triângulo retângulo, nós vamos utilizar aqui a seguinte equação. Nós temos aqui a hipotenusa e essa cota em relação a esse ângulo é um cateto oposto. Então, essa cota vai ser dada. Bem, essa cota vai ser o valor do nosso valor aqui da hipotenusa, que 60 centímetros em metros, já estou colocando no sistema internacional, vale 0,6, multiplicado, como esse z é cateto oposto, nós temos ali o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Resolvendo essa nossa expressão, eu vou ter o seguinte: essa cota seno de 30 vale 0,5, 0,5 vezes 0,6 vai dar 0,3 metros. Então, nós encontramos aqui o valor dessa cota como sendo 0,3 metros. Então, vamos lembrar que a altura que nós precisamos é sempre numa altura vertical, não na diagonal aqui. Encontrada essa altura, nós vamos agora usar a nossa equação manométrica para o nosso dispositivo. A equação manométrica pede que a gente use um circuito, ou seja, daqui do manômetro para o tubo inclinado ou do tubo inclinado para o manômetro. Essa sequência de movimentos tanto faz. O importante é que, quando você definir o seu caminho, toda vez que você estiver descendo, você vai somar a pressão. Toda vez que você estiver subindo no seu circuito, você vai subtrair. Bem, por conveniência, eu vou pegar do manômetro para o nosso tubo aqui. Pegando do manômetro para o nosso tubo, eu vou descer por aqui, somar essas pressões e diminuir com essa pressão aqui. Começando pelo nosso manômetro aqui, eu tenho aqui um PM, que é a pressão no manômetro. Eu vou colocar já aqui, ó, PM, pressão no manômetro. Então, observe que agora eu vou passar pelo ar descendo. Como eu estou descendo, eu vou somar. Então, vai ser mais a pressão do ar. Logo na sequência, eu entro aqui no óleo, descendo, então também vou somar mais a pressão do óleo, ok? Só que aqui eu entro em água, também descendo, então também mais a pressão da água, H2O. Chegando desse lado aqui, eu vou passar pelo meu tubo para o outro lado, só que do outro lado eu vou passar subindo. Como eu estou subindo, eu vou subtrair, ó, subindo eu subtraio. Subtraindo, aqui também é água, se você observar, a água ela transpassa para o lado, de um lado para o outro. Então aqui, como eu estou subindo, vai ser menos a pressão da água do outro lado do nosso segmento, tá? E aqui a gente encontra a atmosfera. Normalmente a gente trabalha a escala efetiva para a medida de pressões. E nessa escala efetiva, essa pressão atmosférica tem um valor igual a 0. Então, para facilitar o nosso cálculo, escala efetiva, pressão 0. Certo? Então, vamos substituir nossos valores com um detalhezinho.
O peso específico do ar, se vocês observarem, nem foi passado, porque o peso específico do ar é tão pequeno, que a gente acaba desconsiderando. Então, essa pressão que o ar vai exercer naquele ponto, ele é praticamente nulo. A gente pode cancelar aqui. De novo, por quê? Porque o peso específico do ar é muito pequeno. Continuando então, como nós queremos aqui a pressão no manômetro, nós vamos substituir nossos valores. Pressão no manômetro vai ser igual pressão do óleo, então, essa pressão do óleo calculada vai ser o peso específico do óleo vezes a cota. A pressão da água vai ser peso específico da água vezes a cota, menos peso específico da água novamente, lembrando que isso aqui é do outro lado da tubulação, esse é desse lado e do outro lado, tá? Vezes a cota. Isso tudo igual a zero. Substituindo os valores, nós vamos ter pressão no ponto M, ou seja, a pressão no manômetro vai ser peso específico do óleo, tá? O peso específico do óleo ele passa aqui na figura, ó, 8.000 newtons por metro quadrado. Então, vamos substituir aqui no óleo o valor de 8.000 newtons por metro quadrado, multiplicado pela cota. A cota do óleo é 10 centímetros, que em metros equivale a quanto? 0,1. Mais agora o da água. Mais agora vamos para a água. O peso específico da água ele passa para a gente, ó, 10.000 newtons por metro quadrado. Perdão, por metro cúbico. O peso específico é newton por metro cúbico. Tá? Aqui também é newton por metro cúbico. Tá? Então, o peso específico da água, 10.000 newton por metro cúbico, multiplicado pela cota da água, que é essa altura aqui de 20 centímetros, que em metros equivale a quanto? 0,2. Menos, agora nós estamos indo para o outro lado, desse outro lado nós estamos subindo, por isso menos. Aqui nós também temos água, então continua sendo peso específico da água 10.000, vezes a cota desse lado, que foi o valor que a gente encontrou aqui, ó, de 0,3. Então, aqui, 0,3, tudo isso igual a zero, porque estamos utilizando a escala efetiva. Bem, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, pressão no ponto M mais 8.000 vezes 0,1 vai dar 800, mais 1.000 vezes 0,2 vai dar 2.000, 10.000 vezes 0,2 dá 2.000, menos 10.000 vezes 0,3, que dá 3.000. Isso tudo igual a zero. Resolvendo aqui, nós temos 800 mais 2.000, que dá 2.800. 2.800 menos 3.000 vai dar uma pressão no ponto M de menos 200. Isso igual a zero. Isso igual a zero. Tudo bem? Então, para a gente pegar aqui, calcular a pressão no ponto M, basta que a gente pegue esse valor, passe para o outro lado da igualdade. Eu vou ter um valor de 200, tá? Newtons por metro quadrado. Essa, então, é o valor da pressão que está registrando o nosso manômetro lá no topo do reservatório. 200 newtons por metro quadrado. Pressão newtons por metro quadrado. Então, esse manômetro aqui está marcando uma pressão de 200 newtons por metro quadrado. Bem, então essa é a resposta da letra A. A letra B pede qual é a força que age no topo do reservatório, ou seja, no topo desse reservatório. Nossa expressão vai ser mais fácil ainda, porque se a gente lembrar, pressão é uma equação que diz que, por definição, é força pela área. Para que a gente possa calcular essa força no alto do reservatório, tá? Essa força vai ser o valor dessa área multiplicado pela pressão. Área vezes a pressão. Bem, ele passou para a gente aqui o valor da área no topo. Se vocês observarem, a área no topo é de 10 metros quadrados, tá? Área no topo, 10 metros quadrados. Então, nós temos a área e aqui a gente acabou calculando a pressão. Então, essa força no topo vai ser igual a área no topo, 10 metros quadrados, multiplicado pela pressão que nós encontramos aqui de 200. A força no topo do nosso reservatório é um valor de 2.000, como é força newtons. Então, essa é a força que age no topo do nosso reservatório. Então,
esse manômetro está indicando 200 newtons por metro quadrado e a força no nosso topo aqui é de 2.000 newtons. Com isso, nós respondemos as duas questões. Pressão, 200 newtons por metro quadrado e a força, 2.000 newtons por metro quadrado. E com isso, nós terminamos a nossa questão. Ok, gente? Bem, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok? Gente, muito obrigado, até mais.